O governo brasileiro está definitivamente no ramo de testar o limite das pessoas produtivas desse país. É todo dia novidade ruim, esse arroxo tributário que a gente está vivendo nesses últimos tempos. E o meu grande desafio é falar disso para o empreendedor, para o empresário, para o executivo, sem deixar as pessoas deprimidas. Afinal de contas, eles precisam dessa energia, né? A pessoa não tem energia, não empreende, mas ao mesmo tempo precisa manter as pessoas informadas. Então hoje eu vou tentar fazer uma análise explicando onde eu acho que as coisas vão e vou tentar não falar de política e vamos ver o que acontece. Para ilustrar isso, eu vou falar um pouco da internet. Vocês perceberam que nos últimos anos, mesmo com a aumento da tecnologia, alguns serviços digitais estão piorando mesmo. Antigamente o YouTube não tinha tanta propaganda, agora ele coloca a propaganda e pede para você pagar para tirar. Amazon Prime, mesma coisa. Imagina, você pagou por um serviço justamente para fugir da propaganda, né? E de repente eles estão te cobrando para você tirar isso da sua frente. Lembra quando o iPhone era símbolo de tecnologia, né? Já não é faz bastante tempo. O que aconteceu com essas empresas? No primeiro momento, elas precisavam de você, elas precisavam crescer. Então elas foram comprando a sua fidelidade. Depois que elas ficaram grandes, e não sobrou muitas, né? O mercado está dividido em poucos players por setor, eles não precisam mais disso. E a partir de agora, eles podem ficar no cliente de verdade deles, que é o anunciante, não é você. E eles realmente começam a servir o anunciante e não mais ao usuário. E eles vão atrapalhando. Tem mais uma coisa que evidencia o fato das empresas fazerem isso, o fato que elas não estão mais desenvolvendo, elas pararam de ser inovadoras, elas não estão mais inventando grandes coisas. Então elas colocam nessa situação de ficar piorando a experiência do usuário, porque elas entendem que não tem mais necessidade de ser diferente. Por que eu estou fazendo esse exemplo? Porque com o Estado, isso vezes 10. Em primeiro lugar, o Estado nunca precisou competir pelo seu interesse, pela sua atenção. Ele fazia tudo na base da força e continua fazendo. Só que nos últimos anos, com o aumento da tecnologia, na verdade, eles podem se dar o luxo de abusar ainda mais, porque eles têm um controle muito mais eficiente sobre o que as empresas fazem. Pelo menos eles acreditam que tem. Então, eles criaram EFD, Contribuições de Escrituração Fiscal Digital, REINF, criaram o SPED fiscal, criaram e-financeira, que eles vendem o saldo bancário, e o Pix terminou para matar o extinto sigilo bancário. Não existe sigilo bancário hoje, né? O STF e o Pix fizeram essa função. Então, o fisco está muito tranquilo, ele entende que agora ele tem controle sobre absolutamente tudo. Só que assim como as empresas que estão abusando dos seus consumidores, isso está revelando um fim de ciclo. A empresa que ela parou de inovar, ela abriu um espaço para que outras pessoas apareçam e tomem o lugar delas. Todo mundo conhece empresas como Kodak, né? O famoso exemplo da Kodak, mas tantas outras, Blockbuster, que eram gigantescas até que veio uma nova tecnologia, uma nova sacada, ou uma nova forma de fazer negócio e tirou elas do mercado. E se eu te disser que a mesma coisa pode acontecer com o Estado? E eu não estou falando de ideias anarquistas, não é bem isso. A ideia é que o Estado ele acredita que ele está no controle, porque ele está, na verdade, no fim do ciclo dele. Só que existem alternativas para a pessoa conseguir escapar desse controle completo. A alternativa é o cripto. Por que quando eu falo isso algumas pessoas acham estranho? Talvez eles estão reagindo que nem a avó deles, que aprendeu a usar Facebook, WhatsApp, para ela o celular é só isso, e ela não quer ir além, não quer aprender outras coisas. Para as pessoas com menos de 20 anos, cripto é normal. Para pessoas com, na minha idade, 40 e tantos anos para cima, são raros aqueles que interessam e sabem que o futuro está nesse lado. Você não tem mais a necessidade de centralização, do mesmo jeito que você não tem mais a necessidade dos grandes jornais. As pessoas não precisam passar por esse intermediário, que é, por exemplo, a Bolsa de Valores. Elas podem fazer tudo agora de forma descentralizada. E o fisco está aproveitando os últimos momentos que ele acha de um determinado controle. Só que se ele incomodar o suficiente, aumentar a carga o suficiente, as pessoas vão ter que se mexer e elas vão aprender coisas novas. E não acho que acabou por aí.